Fala, meus queridos, meus amigos patriotas, olha que interessante. Estamos diante de mais uma tentativa suja de destruir a reputação de Jair Bolsonaro, o único que enfrentou esse bando de corrupto, bandido e vagabundo aí na nação brasileira. Vocês devem ter visto aí que já faz mais de uma semana que se fala todo dia da tal trama golpista. Vocês sabem como é que é. A mídia não para, não cansa, o dólar bate mais de R$6, bate recorde, inventam matérias para tentar explicar que tá alto, mas não tá tão alto e que isso é muito bom para você. E enquanto isso, ficam perseguindo Bolsonaro. Então a narrativa é essa, onde até mesmo a Polícia Federal, que já nos trouxe tanto orgulho, em conjunto com outros atores, como por exemplo a velha mídia, fica aí distorcendo fato, tentando explicar coisas inexplicáveis, criando histórias cujo objetivo é dar alguma espécie de veracidade para aquela fantasia, ficção, doidice, loucura que se materializou num relatório de 900 páginas, um naco muito grande de papel, entregue pela Polícia Federal ao ministro Xandão, e aí foi remetido, pelo menos deveria ter sido, para a PGR. A PGR disse aí que é tanta loucura, tanta história, que vai ficar qualquer parecer ou manifestação para o ano que vem, 2025. Ou seja, meu amigo, essa perseguição vai se estender por mais um bom tempo, infelizmente. Pois bem, para o dia de hoje nós temos mais ou menos o seguinte: o advogado do Bonorito, o doutor Paulo Cunha Bueno, deu uma entrevista para a Rede Globo e explicou algumas coisinhas, como por exemplo que Bolsonaro levaria um golpe dos militares. Ou eu não estou entendendo, como assim? Calma, meu amigo, eu já te explico. Relaxa, senta aí, pega um café e vamos lá. Só primeiro de tudo, não te esquece de deixar o like, é muito importante, ok? Você também pode fazer aqui uma doação no canal, certo? O Pix está aqui, ó. O Pix é o e-mail, doiparowill@gmail.com. É muito importante. Verifique a sua inscrição, se não for inscrito ou estiver me conhecendo hoje, por favor, se inscreva e aproveita aí também e ativa o sino das notificações. Se preferir fazer uma doação através do botão valeu demais, eu te agradeço muito, e deixa um comentário, por favor, sobre o que você pensa desta insanidade, essa loucura braba aí que a gente, infelizmente, tem que viver e acompanhar aqui no Brasil. Então, vamos lá. Então, meu querido amigo, veja isto aqui agora. Advogado de Bolsonaro dá uma nova versão para a defesa e diz que o ex-presidente seria traído por militares. Não se trata de uma nova versão, né, meu amigo? Simplesmente é a interpretação daquilo que está escrito textualmente, nas palavras do Dr. Paulo Cunha Bueno, aquilo que está escrito no dito Plano Punhal Verde e Amarelo. Quem seria, portanto, perguntar assim para o doutor Paulo Cunha Bueno o seguinte: e aí, doutor, o que o senhor acha dessa história do golpe aí, da dita Operação Punhal Mamilos? E o doutor Paulo Bueno respondeu: mas, Tchê, quem é que é ser o grande beneficiado disso? Bom, meu amigo, vamos por partes aqui. Quem é que seria o beneficiado, meu querido? Obviamente, não é Bolsonaro. Prosseguiu aqui o doutor dizendo que, segundo aquilo que o general Mário Fernandes havia feito, os únicos beneficiados seriam uma junta militar que seria criada após a ação do dito plano. Will, que plano é esse? Meu Deus do céu, não estou entendendo. É o plano aquele que visava ceifar a vida do alcoólatra, do lambe-ovo lá, do Geraldo Alckmin, e também do ministro Xandão, certo? Esse era o dito do plano Punhal Verde e Amarelo, ok? Então, com a execução deste plano, obtendo o êxito tenebroso, ceifando a vida desses indivíduos aí, a dita junta tinha uma relação de nomes. E nessa relação de nomes, obviamente, não está o nome de Bonorito. Nessa junta não estava incluído o presidente Bolsonaro. Não tem o nome dele lá. Portanto, ele não seria um beneficiado. Aí a repórter pergunta: mas o que o senhor acha? Qual que é o seu palpite? Qual que é a sua opinião? Ele fala: mas, cara, não tem opinião. Não é uma questão do que eu acho. Simplesmente não tem o nome do Bolsonaro. Ele até fala assim: não é uma elucubração da minha parte. Isso está textualizado, está escrito no dito papel. Quem iria assumir o governo, caso tivesse dado certo, não seria Bolsonaro, seria o dito do grupo dessa junta militar. Ou seja, meu amigo, o general Mário Fernandes, ele elaborou o dito do plano,
transcreveu no Word, foi até o Palácio do Planalto, foi até o Palácio do Planalto, onde é a sede da Presidência da República, imprimiu tudo que podia, que não deveria ter impresso, não deveria sequer ter escrito no Word, imprimiu tudo lá, botou o logotipo da Presidência da República, fez um relatório no qual estava prevendo compras que parece mais a lista de armamento bélico de videogame do que de um secretário, assessor de um militar envolvido com o governo do Bolsonaro, salvou o título do arquivo em um HD externo, manteve esse arquivo, manteve o tal do HD externo, imprimiu tudo que podia e o que não deveria ter impresso, e lá estava dizendo sobre a criação da dita junta militar que, em tese, conforme o papelinho, assumiria o governo e dizem que convocaria nova eleição. O que a gente pode presumir, ou melhor, concluir das informações desse relatório que foi impresso pelo general Mário Fernandes, que está lá como documento formal na investigação da Polícia Federal, que os militares pegariam a assinatura do Bolsonaro, dariam o dito golpe de Estado e chutariam o Bolsonaro do governo. Ou seja, queriam que o Bolsonaro levasse sim toda a culpa por algo que pessoas do entorno dele estavam fazendo, em especial o senhor Mauro Cid. Dr. Paulo Bueno também declarou que o Bolsonaro seria traído pelos militares porque Bonorito não faria parte do dito do golpe, como não fez, meu amigo. Bolsonaro já deixou claro N vezes que ele conversou sobre remédios constitucionais. Ele pediu informações e falou a respeito sobre detalhes de coisas que estão no texto da Constituição. Por essa razão, segundo o Dr. Paulo Bueno, Bolsonaro não tinha a obrigação de denunciar essa possibilidade, essa coisa que a mídia aí, o Xandão e outros tantos chamam de golpe de Estado. Diz assim também, é de se acreditar, é crível que as pessoas chegassem para Bolsonaro com todo tipo de ideia maluca, com todo tipo de proposta. O Dr. Paulo Bueno também diz que não faria sentido que houvesse algum tipo de prisão. Olha, meu amigo, das 900 páginas que, ou melhor, quase 900 páginas que a Polícia Federal fez, entregou para o Xandão, tem tudo quanto é pessoa falando coisas a respeito do Bolsonaro, fazendo fofoca, falando isso, falando aquilo, porém não tem uma única letra que tenha sido encontrada por parte do Bolsonaro para com alguém, dando alguma ordem ou qualquer coisa desse tipo. Não tem uma fala do Bolsonaro. O que nós temos nessa investigação do dito do golpe é algo que chega a dar até vergonha, meu amigo. São outros investigados dizendo assim, falei com o Bolsonaro tal coisa, o Bolsonaro me respondeu outra coisa, mas não tem nenhuma palavra do Bolsonaro. Não há, por exemplo, pelo menos até que foi mostrado no momento, não existe o Bolsonaro dizendo para o Cid, assim, venda as joias. Tem o Cid falando que o Bolsonaro pediu para vender, mas não tem a ordem de forma sequer colateral. Não existe uma fala do Bolsonaro dizendo ainda que para um terceiro, ó, fulano, fale para o Cid cometer crimes. Não existe nada disso. Então, por essas razões, o doutor Paulo Bueno não acredita que exista, pelo menos neste momento, uma possibilidade de prisão do Bolsonaro. E aí, falou também o seguinte, o que eu espero, em primeiro lugar, é que Bolsonaro seja julgado pela corte competente, por juízes imparciais, e não por desafetos pessoais. Isto é o mínimo que alguém acusado tem o direito de ter. Até, inclusive, o pessoalzinho da esquerda aí, que fala tanto da Constituição, e é chamada de Constituição Cidadã, diz que precisa ter este afastamento do juiz, do julgador, do investigador, essa coisa toda que o ministro Chandex aí meio que não está cumprindo como deveria, é para evitar condenações como acontecia naquilo que a esquerda chama de ditadura militar, aquilo que nós chamamos de regime militar. Então, meu amigo, o doutor Paulo Bueno aí está simplesmente pedindo que o Xandão julgue da forma que ele ensina na faculdade, do mesmo modo que ele coloca nos livros, que seja de fato um julgador e não alguém que está colocando as suas vontades
no papel. Bom, se o Xandão aí, e eu espero que parta dele, absolva o Bolsonaro, ó, meu amigo, nós estamos muito no lucro. O Xandão não costuma retroagir, o Xandão não retrocede, mas quem sabe aí, né, o criador bota a sua mão poderosa em cima dele e o Xandão muda de ideia. Mas o Will, afinal de contas, Bolsonaro discutiu mesmo, falou a respeito aí do tal do golpe do Estado. Bolsonaro falou durante essa última semana, certo? Mais especificamente na segunda-feira, dia 25, vem falando ao longo desses 2 anos já, ele disse com todas as letras que em nenhum momento discutiu possibilidade de golpe de Estado. O que ele fez foi estudar medidas possíveis dentro da Carta Constitucional, certo? Então, pois bem, né? Agora, no direito xantônico, não vale aquilo que está na lei, vale aquilo que o Xandão achar que é. Por exemplo, para a Polícia Federal, que está sob as ordens do ministro, ingressar com uma ação, um partido político representado pelo seu presidente, um advogado constituído, exercer o seu direito de questionar algo ao judiciário, para a Polícia Federal, isso é uma prova de golpismo. Um verdadeiro de um absurdo, né, meu amigo? E essa resposta aí do doutor Paulo Bueno indignou os militares. Indiciados veem traição de Bolsonaro em estratégia da defesa para interlocutores dos milicos. Ex-presidente está colocando seu projeto político acima das amizades e da lealdade que sempre demonstraram a ele. Olha, eu vi lealdade, mas uma lealdade doida, principalmente daquele militar que Bolsonaro chamava de filho, Mauro Cid, certo? Que também chamava Bolsonaro de pai, que era o Mauro Cid, dizia que era o seu segundo pai, sua segunda família. Meu irmão, mas esse pessoal aí, né, da classe militar, não toda a classe militar, é lógico, mas uma parcela aí, esse pessoal que tá aí meio enrolado, estão chateados com o Bolsonaro. Interlocutores dos militares e civis também, indiciados pela Polícia Federal nessa investigação, têm visto na estratégia da defesa do Bolsonaro, até agora, sinais de traição a antigos aliados que estiveram com ele até os últimos instantes do governo. Meu Deus do céu, cara! O brother, no caso Bolsonaro, não pode nem se defender. Isso daí ofende algumas pessoas que estão enroladas aí. Olha, se os militares investigados que se julgam inocentes e, sei lá, de repente trocaram palavras mais afoitas com Mauro Cid, eles que vão ficar brabos e furiosos com o Cidinho. Eles têm que ficar brabos com o Mauro Cid, não é com o Bolsonaro não, meu amigo. Mas é aquela história, né? Como o próprio Bolsonaro falou essa semana, o objetivo todo não é pegar um militar ou outro, um coronel, qualquer coisa do tipo, não. O objetivo é capturar o Bolsonaro, meu amigo. Pois bem, agora está sendo, inclusive, alvo dos demais investigados. Olha, quando estavam tendo ideias malucas e o Bolsonaro pulou fora, pois deveriam também ter pulado fora junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro deve ter dito, ó, pessoal, assim, ó, a gente já estudou aqui a Constituição, não tem o que fazer, vamos em frente, vamos esquecer, fazer o quê? O povo votou no cachaça e não tem mais o que fazer, vamos seguir nossa vida e ficar de boa. Teve gente que não ouviu, que quis dar de doido, e aí agora está meio enrolado, vai ter que provar a sua inocência diante do monte de mentira e o dossiê que se transformou nos aparelhos eletrônicos de Mauro Cid. Então, meu amigo, deixa o teu comentário aí se você acredita que um dia essa perseguição contra Bolsonaro ela vai cessar. Eu acredito que sim, eu tenho fé nisso. Reze por Bolsonaro, dê um like aqui no vídeo, muito importante, colabore aqui com o canal, com uma doação aqui no Pix. O Pix é o e-mail aqui, ó, doiparowill, tá aqui embaixo, aqui, ó, doiparowill@gmail.com. Você também pode se inscrever no canal, seja muito bem-vindo, se tornar membro ou doar através do botão valeu demais, ok? Tamo junto, meus queridos amigos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, falou, tchau, tchau, é isso aí.